Fala galera, estou invadindo aqui hoje para trazer mais um Papo Empreendedor para você que é arquiteto e entendeu que ser arquiteto também é ser empreendedor. Hoje eu vou conversar com Lauro Nolasco, ele que é o criador do aplicativo Condomob. Lauro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Você pode começar se apresentando, dizer como você começou com nessa experiência empreendedora, com essa jornada e como surgiu o seu negócio. Ok. Eu sou engenheiro de computação, eu trabalho com desenvolvimento de sistemas desde a época da faculdade, desde mais ou menos 2006. E assim que eu saí da faculdade, eu trabalhava numa empresa, trabalhei em várias empresas de vários segmentos de software, de gestão agrícola, de contabilidade, folha de pagamento, gestão financeira. E assim que eu saí da faculdade, eu trabalhava numa empresa de software de contabilidade, numa fábrica de software. E eu decidi que eu ia trabalhar, que eu ia ter outros clientes e não só aquele. Na verdade, eu pedi as contas, né? E resolvi abrir meu escritório em casa. E essa empresa que eu era um funcionário, acabou sendo o meu primeiro cliente, certo? E daí vieram os outros projetos e eu fiquei por algum tempo trabalhando com poucas empresas, mas com um faturamento para uma pessoa relativamente legal. Em 2013 eu tive minha mãe teve um acidente nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com educação também, no curso de análise de sistemas. Eu era tutor e é mais ou menos um professor generalista. E ele dá aula de várias matérias, no caso. E na minha primeira turma entraram o Thiago e o Matheus, que hoje são meus sócios. E eles abriram dentro da sala uma empresa, uma agência de sites e indexação de Google, indexação no ranqueamento do Google. E eu acompanhei o surgimento dessa empresa dentro da sala e daí a gente manteve uma relação comercial de indicação. Eu indicava sites para eles, eles me indicavam aplicativos, certo? Em 2013, minha mãe teve um acidente automobilístico e eu tive que dar muita atenção, perdi alguns clientes e percebi que eu não poderia trabalhar mais como agência com poucos clientes. Eu tinha que ter um produto que ele se manteria e não seria só aquela renda de curto, médio prazo, que é quando você pega um projeto, recebe por ele, fica com manutenção pequena e você tem que pegar outros projetos. Com um produto próprio seria um pouco diferente. Então eu fui buscando algumas ideias para poder dar um tiro certo. Minha esposa me deu uma ideia de um aplicativo para condomínios, como a gente mora em condomínio. E eu anotei um pouco dessa ideia e guardei, assim como guardei algumas outras. Em 2015, no final de 2015, no início de 2016 mais ou menos, de lá para cá a gente sempre manteve uma relação com o Thiago e o Matheus, com a empresa deles, a gente sempre manteve uma relação comercial e tinha reuniões, tinha conferências, no mínimo mensais, para passar o projeto para um, para o outro, às vezes projetos em comum. E numa dessas reuniões, o pessoal me passou que tinha um site para desenvolver, de um condomínio ao lado do meu, que era muito parecido com a minha ideia. Aí me deu um start ali, que eu tinha uma ideia guardada. Eu falei, eu tenho uma ideia, é mais ou menos isso, e eu acho que funciona melhor do que um site. A gente resolveu fazer o aplicativo. Inicialmente era com a cara do condomínio, com a logo do condomínio, as cores do condomínio. Só que acho que durou uma semana mais ou menos, e nós resolvemos fazer a nossa marca e ter o condomínio, vender isso como um serviço e ter aquele condomínio como o primeiro cliente. Com esse condomínio, isso foi mais ou menos o início do projeto, foi no mês 5 de 2006. No mês 8 de 2006 a gente colocou o protótipo para rodar já no condomínio e eu aproveitei e coloquei no meu também. Então ele ficou rodando em 2 condomínios, a gente foi pegando os bugs e melhorando a funcionalidade de acordo com a realidade dos condomínios. E resolvemos colocar no mercado em novembro de 2016. A princípio em Conquista, iremos começar por aqui. Preparamos um material para rodar na gráfica, mas nem chegamos a mandar, porque nesse meio tempo nós fizemos um teste com o Google AdWords para impulsionamento de anúncio, né? Então
Em uma semana, a gente fez um teste, se eu não me engano, de $50. Em uma semana, a gente fechou 4 clientes, bem espalhados. Eu me lembro que o primeiro foi em Vinhedo, interior de São Paulo, um em São José, do lado de Florianópolis, outro em Aracaju, e o quarto eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi em Minas. Aí a gente percebeu que não dava para começar por conquista. Tinha um negócio muito maior esperando pela gente lá fora. Muito. Isso. E o mercado de condomínios, ele é um mercado em franca expansão, em frequente expansão, seja por espaço horizontal, seja por segurança, ou seja mesmo por, como hoje existe a economia de compartilhamento, você compartilha academia, compartilha piscina, é um custo bem mais baixo. Então é um mercado sem volta. No Brasil tem franca expansão. E eu acho que a gente, em todos os sentidos, meio que acertou no tiro que a gente deu. De lá para cá, a gente está hoje em 25 estados, exceto Amapá e Acre. Eu não sei exatamente o número de cidades, mas mais ou menos nós temos hoje 1.800, 1.850 condomínios na base. É mais ou menos isso. Hoje são, além de nós 3 sócios, são 17 colaboradores, todos em home office. O domicílio fiscal da empresa é aqui em Vitória da Conquista. Mas nós temos pessoal de suporte em Minas, eu tenho um sócio e o pessoal, algum de comercial e um de suporte em Goiás, tem um em Salvador, então a empresa é bem distribuída. Nossa. E explica um pouquinho pra gente como é que funciona o aplicativo, como é que é essa agilidade que ele dá tanto para os administradores como para os condôminos, né? Quando nós começamos o aplicativo, ele era uma gestão de convívio, que a gente chama de gestão social. Na empresa a gente chama do módulo social, que trata da convivência mesmo do ambiente do condomínio. Mural de avisos, reserva de espaço, assembleias, tem até um mercado, tipo um mercado livre, um mercado interno ali. No condomínio acontece muito de venda de serviços, venda de bolos e tal, esse tipo de coisa. E até mesmo para a pessoa que quisesse vender o carro, então ela não ser no condomínio, se puder vender por ali mesmo, já se resolve. Então a gente começou com esse módulo social. Só que no primeiro ano, com a finalização dos primeiros contratos, a gente percebeu um churn, que é a taxa de saída de clientes, um pouco alta. E fomos identificar o motivo e a gente percebeu que era síndico, eleições de síndico é uma política, entendeu? E tem chapa que não se dá muito bem com outra chapa. Esse era um dos motivos, porque o síndico às vezes até gostava, via que o aplicativo funcionava, mas por ser da outra chapa ele vinha com outra solução, ou ele não dava procedência. Isso. Ou falava que era caro, sei lá, algum motivo desse. E alguns condomínios talvez não era feito um trabalho tão bom de divulgação, outros, o novo síndico não tinha familiaridade com tecnologia, então a gente percebeu alguns motivos que faziam essa taxa de saída ser alta. E a gente percebeu também a figura muito importante nesse mercado, que é a administradora de condomínios. Mas a gestão, ela gera os boletos, faz a contabilidade e tudo mais. Então a gente percebeu que teríamos que ter um módulo financeiro. Eu já tinha bagagem para fazer um módulo financeiro pelos trabalhos anteriores, mas não tinha tempo. Então a primeira solução foi usar o nosso módulo social integrado às principais soluções do país de gestão de condomínios, gestão financeira. A gente integrou com mais ou menos 5 que estão integradas até hoje. E nesses primeiros 6 meses fizemos essas integrações, nos outros 6 a gente desenvolveu um módulo financeiro funcional e colocou no mercado. De lá para cá, a gente aperfeiçoou bastante. Hoje ele é responsável por 80% do faturamento da empresa. E tem muito produto para ser agregado, porque com o financeiro a gente tem muita informação. A gente tem parceria para vender seguro, agora vamos começar a fazer pagamento de boleto de condomínio com cartão de crédito, seguro residencial, seguro de pets, e por aí vem uma gama de produtos muito maior. Legal. E a gente percebe que, tipo assim, você já veio do meio digital por ser programador e tudo, mas para você, quais são as vantagens de empreender no meio digital em cima das vantagens de empreender no meio físico ou vice-versa? Além do capital que se imobiliza num empreendimento físico, ele não é escalável como é uma aplicação em nuvem.
entendeu? Eu atendo hoje 1.800 e poucos condomínios, eu subo uma atualização e todo mundo está atualizado. Sim, entendeu? Se um tem um problema, eu resolvo para ele e já resolvi para todo mundo ao mesmo tempo. Se você tem como um restaurante, você tem um problema em um, no outro restaurante você tem outro problema. Sim. E você tem que ir lá fisicamente resolver e gerir as pessoas e ver como está o atendimento, o fornecedor que está lhe fornecendo a mercadoria, o alimento, se está ok. Então são muitas variáveis. Não que o meio digital não seja muitas variáveis, mas você tem um controle maior do todo. Entendeu? E mesmo com esse meio digital tão forte, a gente percebe também no Instagram da Condomob, a gente deu uma olhada, que vocês estão assim marcando sempre presença em eventos, em festivais e tudo. Sim. E para você, qual é a importância de estar presente nesses eventos? A gente percebeu uma diferença muito grande da aceitação do público, de saber quem nós éramos e saber que nós existíamos de fato. Porque é uma empresa, e no início principalmente, nós tínhamos só telefones com DDD 77 no site. Sim. Então, se o americano acha que aqui é uma selva, o paulista não tem exatamente a mesma, o sulista não tem mais ou menos exatamente a mesma imagem, mas ele acha que aqui é muito menos desenvolvido do que lá. Então, natural ter um pé atrás com o sistema. Afinal, uma administradora de condomínios, ela pega o coração do negócio dela e coloca conosco. Sim. E coloca na nossa mão. Então, era natural. Depois das feiras, a gente chegou nas feiras e deu a cara a tapa e a gente fazia a apresentação do produto, dava brindes e chegava com presença, entendeu? Então o pessoal falou, não, esse pessoal existe e eles não estão de brincadeira, eles vêm nas feiras, eles estão aqui, entendeu? E isso fez muita diferença. A gente faz uma venda ativa, que é com a captação de leads, e esses leads chegam com os dados de contato, a gente faz uma triagem, faz um mapa de calor e o pessoal de venda vai mirar primeiro nos leads mais quentes. A gente percebeu com essa venda direta que a aceitação dos clientes e até a disposição em conversar era muito maior depois que nós chegamos nos eventos. Então, assim, a presença do digital é muito importante, sim, mas no meio físico também você tem que estar lá marcando. E você percebe também pelo perfil do cliente. Vamos dar um exemplo aqui. Geralmente as administradoras são de caras mais velhos, mas tem um filho que entrou agora e está dando uma força ao pai no negócio, mas ele é muito mais antenado. Então ele entra e fecha sem conhecer a gente. Sim. Pela internet, por ver a qualidade do produto, ver o portfólio de clientes, ele fecha. Mas o pai, ele não fecharia. Precisa ver lá, mano. Ele precisa de um representante em loco, ele precisa de ver a gente numa feira, ele precisa de alguma coisa para falar, não, eu estou colocando o meu coração da minha empresa com esses caras, eles estão aqui, ok. E qual foi a estratégia que vocês utilizaram para assim, expandir, sair de Conquista e abarcar o Brasil todo? Como eu contei um pouco no início aqui, a gente chegou a bolar um material para gráfica, para folders e tal, material publicitário. E fizemos o teste com o Google AdWords e nós vimos que a captação era muito mais barata, porque o anúncio digital ele vai para quem quer comprar. A gente hoje fala, o celular está aqui gravando palavra-chave contando. De repente a gente vai entrar num site e ver um banner. Muita gente já passou por isso. Eu não pesquisei por isso, mas eu falei com alguém sobre o assunto. E isso vira dado, vira informação. E aquele cara, eu sei que ele quer. Ele quer um bom sistema, um aplicativo para condomínios. Então, é um tiro certo, é um custo muito mais baixo, não tem pulverização. Então, com esse teste, a gente viu que a gente poderia ganhar o mundo e não ficar só aqui. Aqui veio naturalmente, por estarmos aqui. Surgiu daqui, né? Tem alguns clientes aqui, 40, 50 condomínios, tem 3 administradoras daqui, mas veio naturalmente. Assim que a gente percebeu o mundo lá fora, a gente focou lá fora. Entendeu? E aí hoje a gente tem um gasto considerável com o Google e Facebook na divulgação de impulsionamento de links e tudo mais. E a gente vê a presença de vocês muito forte também no Instagram. Para você, qual é a importância do Instagram para o seu negócio? Olha só, o Instagram a gente começou há pouco tempo, porque, como eu te falei, o perfil do nosso cliente, ele ainda é um perfil de um cara de uma faixa etária mais avançada. E
Só que também a gente tem o condômino, que não fecha o negócio, mas ele leva informação ao ouvido do síndico, para que faz a tomada de decisão. Então a gente não pode deixar o Instagram de lado também. A gente está planejando bastante aumento nessa ação no Instagram, inclusive com campanhas, com premiação de viagem, alguma coisa desse tipo. E eu acho que uma publicidade desse tipo talvez traga mais resultado do que a gente fez até agora. Por exemplo, se eu fizer uma campanha com uma viagem com aéreo pago, tudo, de qualquer lugar do Brasil para um resort em Natal, por exemplo, eu posso atingir de porteiro, de morador, síndico, todo o ecossistema que está ligado à nossa plataforma, desde os funcionários da administradora até o porteiro, entendeu? E a gente sabe que empreender no Brasil não é uma coisa muito fácil, né? Sim. Para você, qual é o principal erro que as pessoas cometem quando estão começando a empreender? Olha, eu nunca fui... Hoje eu sou, me considero, mas eu não era empresário, entendeu? Eu não era empreendedor. Eu era funcionário e, mesmo trabalhando para alguns clientes, era um comportamento de funcionário, porque eu não corria atrás de outros produtos. Os clientes apareceram pelo networking que eu fiz, pela rede de relacionamento, e eu fiquei com aqueles clientes ali durante algum tempo com os mesmos clientes. Então isso, para mim, eu não considerava empreendedorismo. E com esse produto realmente que eu comecei a empreender, certo? Eu acho que você tem que viver literalmente o seu produto, o que você quer vender. Então eu comecei a... Lógico, hoje é muito mais fácil porque você abre o YouTube e você tem os melhores caras, um Flávio Augusto, enfim, os melhores caras passando a experiência deles para você. Então, o que você quiser, você acha. Mas eu comecei, além disso, de procurar material e ler sobre o assunto, eu comecei a viver o meu produto. Viver literalmente. Se eu ia numa roda de amigos, numa viagem, lógico, não sendo de repente chato de falar só do seu produto, você vai deixar a pessoa falar do que ela quer falar com você, mas sempre você procure conversar, ver a opinião das pessoas, conversar sobre o seu produto, validar a sua ideia, entendeu? Antes de colocar no mercado, antes de até de desenvolver. E procurar se elas... Eu assisti uma entrevista do criador da Easy Taxi. Ele se inscreveu num que a gente chama aqui na Bahia de baba, um baba de taxistas, entendeu? Para viver para estar dentro do meio social, saber as dores do cara, entendeu? Então, dificuldade a gente sempre tem. Hoje eu sou daquele que pensa que quem quer arranja uma forma de fazer e quem não quer arranja uma desculpa. Hoje o jovem, na minha época de faculdade, por exemplo, eu não tinha YouTube. Assim, tinha, mas era muito tímido, não tinha a quantidade de conteúdo que tem hoje. Hoje eu quero fazer isso, eu quero fazer marcenaria. Eu abro um vídeo de marcenaria e faço, entendeu? Então não tinha. Hoje tem, e ninguém tem desculpa para não fazer o que precisa ser feito. E acho que você já deixou um pouquinho aí pra gente, mas eu queria que você deixasse a dica que você daria assim pro seu melhor amigo que está começando a empreender e que está passando por essa jornada ainda. É mais ou menos isso mesmo. Eu acho que é focar no que você quer. Eu assisti a entrevista anterior do Érico, do Delivery. Saber também, lógico, você tem que ser persistente, mas se a ideia, eu vou dar um exemplo aqui agora, se a ideia não for para frente, você tem que identificar também, saber a hora de retroceder. Quando eles criaram o aplicativo Delivery, acho que tem mais um também. Antes de saber da existência, eu até pensei, registrei um domínio de um aplicativo de delivery, de cardápio online e tal. Só que aí quando eu fui antes de fazer, eu registrei o domínio antes de fazer a pesquisa de mercado. Quando eu vi, já tinha 2 aqui na cidade. Eu falei, não, eu acho que se eu for por aqui vai ser mais difícil, porque já tem uma concorrência. Então eu soube retroceder e focar na outra ideia. Entendeu? Parar e quando. Isso. Mas tem que persistir. Você vai receber muito não, você vai ter que, como eu falei do financeiro, que não era o foco no início, você vai ter que trocar estratégia, você vai ter que mudar tudo quando precisar mudar tudo. Uma coisa que é importante é você saber que o produto não é feito para você, é feito para o cliente. Então quem define a sua pauta no caso de aplicativo de software de desenvolvimento é o cliente. Então uma das coisas que eu tive dificuldade no início foi saber ouvir a crítica ao produto, porque o desenvolvedor é como se fosse o pai da criança. E ninguém quer ouvir críticas sobre o seu filho.
Mas você tem que se colocar, saia da sua cadeira e olhe do ângulo do cliente. E veja e tenta entender o que ele está falando, que geralmente ele tem razão. É aquele de criar um produto do seu cliente e não um cliente do seu produto, Isso, né? Exatamente. Muitas empresas grandes, antigamente, a Coca-Cola, a Kodak, elas criaram o produto para o cliente. Mas hoje a gente vê que o cliente é que manda no produto. A marca se adequa. Literalmente, a marca se adequa. E para finalizar, nesse quadro a gente sempre tem uma pergunta polêmica. Essa pergunta é um dilema que você vai ter que escolher entre um ou outro e explicar o porquê da sua escolha. Certo. No Condomob, você escolheria nunca mais participar de eventos e feiras e ter sua presença lá digital, no online, nas redes sociais, ou você continuar participando de eventos e feiras e nunca mais fazer nada em rede social, nas plataformas online? Cara, apesar de saber que hoje os eventos são fortes, eu ficaria com as redes sociais, porque elas são o futuro, não tem nem o que questionar. Entendeu? Elas são, as feiras do futuro estarão nas redes sociais, talvez nem existam fisicamente. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite, por ter passado o conhecimento para o pessoal. Creio que esse bate-papo vai ajudar muita gente aí que está começando a empreender, principalmente essa questão de aplicativos, esse meio digital. E se você quiser deixar algum recado para o pessoal que está assistindo a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar vendo também um projeto da cidade, vendo que vocês estão no meio digital também. É muito satisfatório saber que as coisas estão acontecendo aqui também. Que a gente roda um pouco lá fora, a gente vê as coisas acontecendo numa velocidade muito maior do que aqui. Mas é bom saber que aqui também, aqui não está parado, entendeu? E um conselho que eu deixo para o jovem que quer empreender é faça, entendeu? Faça, porque ninguém vai fazer por você. Então faça, só. Nossa. Fique ligado nos próximos Papos Empreendedores, se inscreva, comente aí, deixe seu like, compartilhe com um amigo. E meu nome é Bruno Ferreira, se eu ajudar a melhorar pelo menos 1% do seu dia, eu já cumpri com o meu objetivo.